Quando a gente tem ativação simpática daquele cantor, se ele tiver uma ativação em excesso, ele vai começar a utilizar a musculatura. Obrigada, Ale, vou respirar para relaxar, né? Acontece. Então ele vai começar a utilizar musculatura adjacente. Com essa utilização dessa musculatura adjacente, principalmente na região cervical, ele começa a produzir mais vetor de força, ou seja, existe mais força ali naquela região. Com essa geração de força ainda maior, ela começa a jogar para outras musculaturas, a puxar, a transferir, a mandar esse comando de força para outros músculos também, que é onde começa a ter sobrecarga de musculatura que não precisa para determinada função, principalmente da prega vocal. Então o professor começa a usar a prega em excesso, aquela força em excesso, a contrair em excesso, que é onde vai dando problema de voz. E o inverso também acontece. Então, aquele professor que usa a voz de forma adequada, ele começa a ter medo de perder a voz, a ter medo de sentir dor, de entrar em processo inflamatório, né, laríngeo. E aí ele começa a ter aquele descontrole emocional toda vez que ele... Deixa eu ver se a professora entrou. Ainda não. Ela deve estar baixando o aplicativo. E aí ele começa a ter aquele descontrole emocional toda vez que ele tem que usar a voz, pela insegurança de perder ou não a voz. Então por isso que é muito importante a gente fazer essa ligação da ativação da musculatura inspiratória com a avaliação simpato-vagal. Então a professora Karina, junto com vários pesquisadores da Unifesp, e no final da live a gente vai deixar disponível a referência do artigo, ela pesquisou qual que é essa relação desse trabalho, dessa musculatura, né, dessa musculatura inspiratória com a avaliação simpato-vagal. A avaliação simpato-vagal, pra gente que é da fono, a gente já ouviu muito falar sobre o nervo vagal. Por quê? Porque ele passa pela laringe. Então a gente escutou muito, e quem trabalha disfagia também, por causa da deglutição. Só que o músculo, o nervo vagal, ele existe divisão eferente, que passa pela porção subdiafragmática. Quando a gente começa a trabalhar a respiração junto com a frequência cardíaca, a gente começa a regular essa ativação desse nervo vagal. Olá, boa noite. Então isso é muito importante, principalmente para quem trabalha na disfagia também. Porque se você começa a trabalhar a parte de respiração, geralmente a gente utiliza o dioxímetro para fazer esse controle. Quando o paciente começa a ficar fadigado, deixa eu ver se a professora Karina entrou, se ela conseguiu. Ainda não. Quando a gente começa a ficar fadigado, o que acontece? A gente começa a ter uma baixa variabilidade de frequência cardíaca. E no paciente disfágico é importante a gente ter essa avaliação, porque a gente começa a colocar ele em risco de aspirar a alimentação. Se ele está ficando cansado com aquela atividade, com aquele exercício fonoaudiológico, a gente tem que ter esse controle, esse cuidado. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação simpato-vagal. Essa avaliação simpato-vagal, ela é validada cientificamente. Muitos psicólogos, né, Lê? Você já trabalha também há muitos anos, como eu, com avaliação simpato-vagal. Então, os psicólogos têm utilizado, os psicólogos têm trabalhado a parte respiratória, que bem ou mal é uma função estomatognática que a fono também trabalha. Então, a gente tem que trazer isso para a prática clínica de uma forma competente, de uma forma baseada em evidência científica. Por quê? Porque outras áreas... A professora Karina acabou de me ligar falando que ela está com um problema na internet que caiu e que assim que retornar ela vai entrar, que é por isso que ela não estava conseguindo entrar. Bom, então eu vou adiantando a parte do artigo dela, qual que foi a relação, como foi a pesquisa que ela realizou com todo o departamento lá, que é o ICT, que é a parte de pesquisa. A professora, muitos órgãos. Isso, coração sim. Então acontece, deixa eu só terminar a parte do raciocínio da disfagia.
Então, quando o paciente a gente está fazendo, seja eletro, seja atividade de respiração, para fortalecer a musculatura laríngea, e o paciente começa a ficar fadigado, se a gente tiver esse monitoramento da avaliação simpato-vagal, a gente consegue perceber quando que está diminuindo a variabilidade. Isso é importante porque é um dado mostrando que ele está começando a fatigar. Então, esse dado é muito importante para a gente. E a professora Karina, junto com outros pesquisadores, eles fizeram essa análise. Qual que é a influência da gente estimular toda a musculatura a musculatura inspiratória, junto com a variabilidade de frequência cardíaca. Eu vou só abrir aqui o artigo para a gente passar dados da forma como foi feita. O objetivo dela era justamente ter esse controle de mensurar essa ativação simpática durante a estimulação da musculatura inspiratória. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para pegar o artigo dela para a gente ir falando. Olá, seja bem-vindo todo mundo que está entrando. A gente vai começar agora a parte de apresentar todo o artigo. O artigo foi publicado numa revista de alta indexação. Quando a gente fala revista de alta indexação, o que isso significa? Significa que aquela revista tem um fator de impacto alto, ou seja, que ela tem um grande valor científico, ela tem grande rigor na hora de avaliar. Agora eu consegui! Ah, a professora vai entrar, agora vai dar certo. Vamos ver. Tá aguardando. Professora, só aceitar. Clica aí no aceitar que dá certo. Aí a professora tá entrando. A internet dá um pouquinho lenta, mas ela tá entrando. Tá aguardando? Aí, agora vai. Oi, pera aí. O que tá acontecendo aqui? Minha câmera tá virada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Travou um pouquinho, a internet dela tá um pouquinho ruim. A gente vai tentar, enquanto eu vou abrir no artigo e vou apresentando pra gente ir andando e ela vai ficar mais dinâmica. Então, o que é uma revista de alto impacto? É quando existe um certo rigor, principalmente na metodologia científica de como. Na parte de fono, ela saiu, vamos lá. Na parte de fono, o que acontece? Às vezes a gente vê, vamos supor, um trabalho com eletro. Então, eu usei eletro em 10 pacientes com voz, ou em 10 pacientes com disfagia. E aí eu concluí que fez efeito. Então, eu usei eletro e adiciona ela. Eu usei eletro e os 10 pacientes meus melhoraram com eletro, na disfagia ou na voz. Aí eu vou fazer uma publicação disso. Vou lá escrever um artigo que os meus 10 pacientes de voz disfadias melhoraram com a eletro. Difícil. Olá! Olá, professora, tudo bem? Ai, desculpe, mil desculpas. O meu amadorismo que me pegou agora. Então vamos lá. Para as pessoas que estão acompanhando, só deixa eu dar uma explicação para as pessoas que estão acompanhando. Eu não tinha nem perfil no Instagram. Quando a Renata me convidou para participar da live, eu fiz a inscrição no Instagram, então assim, eu não tinha um aplicativo no celular, eu não tinha nada. Ontem eu assisti a live do professor Vitor pelo computador, então eu achei que era tranquilo. Então, desculpem, foi amadorismo meu. Eu tive que baixar e deu um monte de erro no meu celular, mas agora deu. Então, só vou terminar, professora. Então, eu tô falando, se a gente em 10 pacientes e eles melhoraram, o que acontece? A gente não vai conseguir publicar um artigo assim, porque não teve um grupo controle. Então, para publicar, a gente falar que realmente algo é bom, tem evidência científica, a gente precisa fazer com um grupo controle. A metodologia tem que ser muito rigorosa. Então, por isso que é importante a gente trazer essa discussão de artigo científico e ter esse embasamento científico sobre um recurso que a gente pode estar utilizando na prática clínica. Eu estou explicando, professor, por que é importante a gente usar de artigos científicos. Qual que é o diferencial?
do artigo científico. Então vamos lá, professor. Bom, para quem não sabe, a doutora Karina, ela tem pós-doutorado, ela trabalha na Unifesp e ela é minha supervisora de pós-doc. E eu muito orgulho dela ter aceitado estar participando da nossa live. Professora, pode se apresentar, por favor. Muito obrigada, Renata. Mil desculpas mais uma vez por toda a confusão que eu causei, o atraso na live e tudo. Eu queria te agradecer pelo convite. De alguma forma me tira da zona de conforto, né? Porque eu tive que instalar coisas novas, aprender coisas novas. E para mim é um prazer estar falando aqui para pessoas que são de outra área, que eu não tenho tanto contato. O pessoal da Fono não são pessoas que eu tenho muito contato. E tem muito a ver, né? A gente sabe que tem muito a ver com a avaliação do controle autonômico, que é aquilo que eu trabalho já há bastante tempo. Eu não sei se a Renata falou antes, mas eu sou formada em engenharia elétrica, mas eu trabalho com processamento de sinais, então a minha área de atuação é especificamente na avaliação do controle autonômico, e nos últimos anos eu tenho trabalhado também com intervenção sobre o controle autonômico, mais especificamente com ativação do nervo vago. Então, isso aí tem muita aplicação e eu acho que tem muito valor esse movimento que a Renata está promovendo aí, da questão de colocar o pessoal mais próximo dos artigos científicos e das evidências científicas, porque a gente sabe que em muitas áreas, muitas das terapias que são utilizadas, tratamentos que são utilizados, começaram a ser implantados e aplicados a pacientes por evidências empíricas, né, que funcionava, melhora, se sente melhor, e hoje a gente sabe que muitas dessas terapias têm explicações fisiológicas, mecanismos fisiológicos muito claros, né, que justificam os resultados bons que são apresentados. Então é legal trazer esses profissionais que não estão mais ambientalizados na área de pesquisa científica para tentar ver o que está acontecendo no estado da arte, quais são os fundamentos fisiológicos que estão por trás daquela técnica que eu uso no meu consultório, que os pacientes gostam, que dá bons resultados, né? Então eu acho que é legal e te parabenizo pela tua iniciativa, Renata. Obrigada. Professora, então, hoje a gente optou em falar, como eu peguei essa semana para a gente falar sobre essa variabilidade de frequência cardíaca, a relação simpato-vagal, então a gente escolheu o artigo que você, junto com outros autores, publicaram, que é Treinamento Muscular Inspiratório e a melhora no equilíbrio simpato-vagal em indivíduos saudáveis. Então, esse é o tema que a gente vai discutir hoje. Então, eu queria, a primeira coisa é saber, assim, qual foi o problema desse artigo que induziu ao objetivo? Esse artigo, a gente trabalhou nesse artigo faz bastante tempo, né? E foi na época que eu estava fazendo pós-doc e foi com um grupo de fisioterapeutas. Todos os coautores são fisioterapeutas ali. Então, a ideia era tentar fazer intervenção sobre o controle autonômico e tentar melhorar a vida desses pacientes, né? Das pacientes com hipertensão e insuficiência cardíaca. Então, surgiu a ideia de fazer essa intervenção com o treinamento da musculatura inspiratória, que na verdade, fisiologicamente falando, ele é um treinamento que envolve mecanismos fisiológicos diferentes. Então, assim, quando se faz esse protocolo, que era o protocolo do artigo, que foi feito em sujeitos saudáveis e depois foi estendido e foi publicado em 2013 num artigo que foi usado o mesmo protocolo em pacientes hipertensos, o protocolo ele se baseia na intervenção por exercício da musculatura ventilatória. Então, é como se fosse um exercício de musculatura, como outros exercícios de musculatura, só que esse é da respiração. Então, envolve o treinamento da musculatura do diafragma. Então, o que foi proposto é fazer duas coisas, é fazer tanto a parte do exercício físico da musculatura inspiratória, que no caso seria exercitar o diafragma e forçar ele a desenvolver esse exercício ventilatório com resistência, mas também impondo uma frequência respiratória específica, um controle da ventilação dessas pessoas. Então, foi feito um estudo com sujeitos saudáveis, primeiro, que é o que deu origem a esse artigo, e era imposto, existia o grupo de todos os pacientes passavam pelas duas intervenções, mas existia a intervenção que era placebo,
que era a utilização do dispositivo para ventilação sem carga, e a intervenção, que era a utilização da carga que corresponde a 30% da carga máxima que esse paciente suporta. Então, o dispositivo é o threshold, até eu nem sei se ele é utilizado na fono, esse threshold, mas ele é nada mais é do que um respirador que você controla a carga. Então, o que se fazia? Eu fui sujeito desse experimento também. O que se fazia? Se colocava a pessoa a respirar com aquele bocal e se controla a carga. Então, fica difícil da pessoa respirar porque vai aumentando a carga. Então, se fazia o protocolo primeiro para determinar qual era a carga máxima que cada indivíduo conseguia suportar e depois fazia 30% daquela carga máxima por um período de 30 minutos. Então, esse era o protocolo. E o protocolo placebo, que a própria pessoa fazia numa outra sessão espaçada de 7 dias, era sem carga nenhuma. Então, a pessoa respirava tranquilamente, sem a imposição dessa carga na respiração. Então, assim, o que a gente vê aí de questões metodológicas, que é aquilo que tu queria abordar, né? Ô, professor. A questão metodológica, primeiro, a normalização. A gente não pode aplicar a mesma carga em todas as pessoas. Então, ele era normalizado por 30% da máxima de cada um. Né? A questão do grupo ser o controle dele mesmo. O mesmo sujeito faz sem a carga e com a carga. E daí depois a gente vê como foi a resposta dessas pessoas. Né? Então a questão metodológica foi essa. E a pergunta do artigo era, será que se eu fizer uma única sessão nesse sujeito saudável, que ele não tem alteração do controle autonômico, será que eu vou enxergar essa alteração do autonômico com essa imposição de carga? E o que a gente viu é que a gente colocou um protocolo e a gente fez a avaliação. Você poderia explicar o que é o controle autonômico? Que, sim, para a área da fono é muito novo, essa avaliação simpato-vagal, esse balanço autonômico. Tá certo, eu sei que tu estava explicando antes, eu tinha escutado que tu estava falando a respeito disso, mas então vamos falar um pouco a respeito disso. Explica pra gente o que é o balanço autonômico, vamos lá. Claro que sim. Eu acho que tem acompanhando aí a professora Tatiana Cunha, que é minha colaboradora em vários projetos, nós trabalhamos juntas em muitos projetos em comum, e ela é uma pessoa que conhece muito de fisiologia, ela dá aula para os nossos alunos de fisiologia, então vamos ver se eu falar alguma bobagem, Tati, por favor, me interrompa. Então, o controle autonômico, ele tem como função, é uma função do nosso sistema nervoso de fazer o controle da nossa pressão, em última instância. Então, o que o nosso sistema nervoso quer, na verdade, é que a gente mantenha valores pressóricos dentro de um valor ótimo para a perfusão dos nossos órgãos e das nossas células, né? Então, para cada pessoa, existe um valor ótimo de pressão. Claro que a gente tem valores de normalidade, mas ela oscila um pouco de uma pessoa para outra. Como que o sistema nervoso faz para controlar esse valor pressórico? A gente possui certos sensores específicos em várias pontos do nosso corpo, né? Mais especificamente no sistema cardiorrespiratório, então a gente tem sensores nas nossas carótidas, na parte do coração, de fluxo cardíaco mais intenso, e temos também no nosso pulmão. Esses sensores sinalizam para o sistema nervoso central e ele recebe essa informação quando a gente tem, por exemplo, uma alteração hemodinâmica. Eu estou deitada e eu me levanto. Então, isso causa uma alteração hemodinâmica que altera o meu valor pressórico. Então, o sistema nervoso tem que agir para que essa pressão retorne ao valor normal. Então, como que ele age? Com a inervação simpática e a inervação vagal. Então, elas têm um balanço de ação entre elas. Quando eu preciso aumentar a pressão, o simpático é ativado. Quando eu preciso baixar a pressão, o vago é ativado. E essa ativação simpática e vagal, elas alteram a frequência cardíaca, alteram o débito cardíaco e, por fim, acabam alterando também a pressão. Então, o que eu estudo? Eu estudo a variabilidade da frequência cardíaca. Eu pego o sinal de frequência cardíaca no tempo, todos os batimentos, aplico ferramentas matemáticas nele para fazer uma decomposição espectral, que não vem ao caso explicar agora, mas é uma ferramenta matemática, e através dela a gente quantifica como que está a ação do simpático e do vago no coração. Então a gente consegue ver, fazendo esse monitoramento da frequência cardíaca, eu consigo ver o sujeito em situação de repouso, por exemplo, nesse nosso estudo aqui, em situação de repouso, ele tinha um balanço simpato-vagal, então ele podia ter um pouquinho mais simpático, um pouquinho menos de vago, ok. Quando ele faz o exercício da ventilação respiratória, o exercício da musculatura inspiratória, o que causa? Bom, causa um desbalanço desse simpático e do vago. E eu consigo mensurar isso e quantificar pela análise espectral, que é essa ferramenta que eu utilizo.
Então, por que que isso é útil? Eu posso fazer a avaliação numa situação basal de uma pessoa, mas aí depois eu posso também ver como que funciona quando ela é submetida a um tratamento, quando ela é submetida a uma sessão de algum exercício, quando ela é submetida a uma situação de estresse. Todas essas situações, elas alteram esse balanço simpato-vagal e eu consigo quantificar por essa metodologia que é a análise da variabilidade da frequência cardíaca. É um detalhe que eu acho, é um detalhe que faz toda a diferença na clínica. É ter valores quantitativos. Quando a gente trabalha com respiração na clínica, pelo menos na parte de fonoaudiologia, por mais que a gente use os sentiladores respiratórios, o threshold, que a gente fala threshold na fonoaudiologia, o power brief, a gente não tem a mensuração numérica do quanto isso está interferindo na saúde do paciente naquele momento. Então, com a análise simpato-vagal, a gente consegue ter números, quantificar, realmente mostrar para o paciente a evolução. Porque fala para o paciente, ó, você melhorou, agora você aguenta mais tempo, você tem melhor hemodinâmica, é uma coisa. Outra coisa é falar, ó, você tinha uma variabilidade cardíaca de 100, agora você tem de 200. Você tem um SDNL de 50, agora você tem um de 80. Então, isso é muito importante. Exatamente. E aí tu abordaste uma questão que é importante também, porque não existem valores que são considerados de normalidade no balanço simpato-vagal. Então, assim, o que é interessante, que a gente faz geralmente quando faz estudos com alguma intervenção ou alguma patologia, a gente coloca a situação basal e a situação pós-intervenção. Ou a gente coloca um grupo controle e um grupo de hipertensos. Por que a gente precisa disso? Para fazer esse comparativo. Então, por que na clínica é legal fazer a variabilidade e acompanhar esse paciente, como tu disseste? Porque a gente está comparando ele com ele mesmo. A gente não está dizendo que ele estava alterado no início. Não, a gente está dizendo que ele melhora em relação a uma situação anterior. Então, essa é uma questão super importante e até metodológica para fazer para aplicar a análise de variabilidade na clínica. Porque a gente sabe que isso está sendo difundido, agora as pessoas estão tendo interesse de fazer esse tipo de avaliação e isso é ótimo, né? Porque, como tu disseste, é uma maneira de quantificar, mas esses cuidados têm que ser tomados. Eu já participei de trabalhos, há bastante tempo eu já trabalho com a avaliação do controle autonômico, mas eu já participei de trabalhos na área da psicologia, que era para avaliação de pacientes após uma intervenção, com pacientes com estresse pós-traumático. Então, assim, o que era feito? É feita a análise da variabilidade no início, é feita a análise da variabilidade quando o paciente é submetido a uma situação de estresse, e depois do tratamento, como que ele responde a esse tipo de alteração. Então, essas medidas, elas são interessantes em vários campos de atuação, exatamente para poder avaliar o tempo, no tempo isso, né? É verdade. Professora, já estão até me perguntando sobre metodologia, ali a gente já vai responder. Então tá, agora me fala a caracterização da amostra. Como que foi a amostra, o tamanho da amostra, para depois a gente ir para o instrumento, tá bom? Certo. A amostra a gente fez, foram acho que 16, 17 sujeitos que eram sujeitos saudáveis, a maioria eram alunos da universidade, que foram sujeitos do experimento. E como eu disse, esse foi o primeiro estudo que a gente fez com essa intervenção, porque depois o que serviu? Isso serviu para nos mostrar como que era o protocolo adequado de ser feito, como que poderia ser feito depois para os pacientes que foram aplicados depois. Inclusive a segunda autora do artigo, que é a doutora Janaína, hoje ela é gaúcha como eu, né? Ela foi orientada pela mesma orientadora que eu, a professora Maria Cláudia Irigoyen, lá do INCOR, e ela hoje tem uma clínica aqui em São Paulo, que ela faz a intervenção em pacientes com insuficiência cardíaca, exatamente utilizando o threshold e o treinamento da musculatura inspiratória. Então, ela é uma das pioneiras a utilizar esse tipo de intervenção como uma intervenção não farmacológica no tratamento da insuficiência cardíaca e hipertensão. Então, a amostra, na verdade, foram sujeitos que eram saudáveis, que eram do nosso círculo de sujeitos, não nosso círculo especificamente, mas foi aberta uma chamada para alunos da universidade. E eles que participaram do estudo e fizeram essa intervenção. Uma questão que é importante também é avaliar os critérios de inclusão e exclusão. Então, assim, não poderiam participar do estudo sujeitos
saudáveis que fizessem uso que fumassem, porque a nicotina interfere no autonômico. Não poderia ser, utilizar sujeitos que são atletas também dificulta, porque os atletas eles têm um perfil autonômico diferente dos sujeitos sedentários. Então, várias coisas tiveram que ser analisadas para a escolha dessa amostra que foi utilizada no estudo. Ótimo. O instrumento que você falou que foi o threshold, né? Que na clínica farmacológica, a gente utiliza muito com os pacientes disfágicos, que têm dificuldade de engolir, para trabalhar toda a musculatura laríngea e aí conseguir ter toda a pressão laríngea para poder engolir e não aspirar a comida. Então, os inspiradores respiratórios é muito da nossa prática clínica. Além do threshold, qual foi o equipamento que você utilizou para captar os dados de variabilidade? Nós utilizamos o Phinometer, que é um instrumento que eu acho que até o professor Vitor ontem mencionou que ele queria comprar. O Phinometer é um equipamento super caro e ele permite fazer a avaliação não só da variabilidade da frequência cardíaca, mas também a variabilidade da pressão, porque ele é um instrumento que é colocado no dedo e ele tem um cuffzinho, como se fosse aquele cuff que é usado para medida de pressão do braço, só que ele é do dedo. Então ele capta também a pressão periférica, que permite que a gente faça não só a análise da frequência cardíaca, mas também da pressão. Então, esse instrumento, através dele foi feito esse registro dos sinais pressóricos, da frequência cardíaca, depois eles foram processados, eu apliquei essa ferramenta que é de decomposição espectral, e nós pudemos quantificar dessa forma as faixas de frequência e identificar o que era o simpático e o que era o vago. Tá, o Ale me perguntou se tinha um ritmo respiratório específico que era trabalhado. 15 incursões ventilatórias por minuto. Foi utilizado, que é aquilo que é bastante utilizado na literatura, só que a gente sabe que esses valores dependem um pouco. A gente tem que cuidar porque depende muito do ritmo da pessoa, como a pessoa respira, para saber se esses 15 é adequado ou não. Mas nesse estudo foi utilizado 15 mesmo. Tá ótimo. E qual foi o resultado, professora? O resultado, eu já estava começando a falar do resultado, ainda bem que tu me interrompeu, né? Os resultados, então a gente fez uma avaliação do efeito agudo, que seria 1 hora após a intervenção, e nós fizemos também 24 horas e 48 horas depois. Por quê? Porque a gente sabe que o controle autonômico, por estudos já feitos com exercício físico, que o controle autonômico, ele às vezes permite que a gente identifique alterações autonômicas, a avaliação do controle autonômico permite que a gente identifique alterações que não são perceptíveis pelos valores pressóricos da frequência cardíaca. Então, por exemplo, tem um estudo clássico de variabilidade da frequência cardíaca aplicado a pessoas atletas, que foi visto que 24 horas após uma atividade física, mesmo com os valores pressóricos e frequência cardíaca já normais, o controle autonômico ainda está alterado em função do exercício físico. Ele não voltou aos valores basais da pessoa. Então, por esse motivo, a gente optou em fazer 24 horas e 48 horas depois para ver quando que a gente via o efeito e se esse efeito perdurava por mais tempo. E o que a gente viu é que esse grupo que fez a intervenção do treinamento da musculatura inspiratória, 1 hora depois não tinha diferença. Mas quando a gente avaliou 24 horas depois e 48 horas depois, tinha. 24 horas depois, os sujeitos saudáveis estavam com o vago aumentado em relação ao simpático e 48 horas ainda tinha esse efeito. Então, a gente mostrou que mesmo em sujeitos saudáveis, passando por esse protocolo, há uma alteração benéfica do controle autonômico 24 horas depois e ainda 48 horas depois. Ótimo. E, professor, e qual foi, então, a conclusão final do artigo? A conclusão foi que a intervenção, mesmo com uma sessão só de treinamento da musculatura inspiratória, ela evoca uma alteração do controle autonômico em favor da modulação vagal e que ela perdura por 24 horas até 48 horas. Esse foi o resultado que a gente teve. Professora, com esse estudo, nossa, que pra gente da área de fonoaudiologia, é maravilhoso a gente saber que a gente vai usar um incentivador respiratório hoje com o paciente
e que a gente vai continuar tendo efeito até 48 horas daquela estimulação. É muito gratificante, enriquece ainda mais a nossa prática fonoaudiológica quando a gente usa esses recursos. E aí, qual que é a sugestão de futuros artigos que vocês chegaram a sugerir com esse estudo? Na verdade, esse estudo já gerou outros artigos que foram publicados depois. Em 2013 foi publicado um outro artigo que daí foi mostrando o efeito nos hipertensos, que isso é maravilhoso, porque os hipertensos eles têm a pressão aumentada, eles têm uma série de efeitos maléficos dessa ativação simpática que é mantida aumentada, e o fato de ter uma intervenção que faz com que ele tenha uma melhora desse balanço autonômico é benéfico não só para a parte cardíaca, mas de forma sistêmica, porque essa ativação simpática crônica aumentada altera também a parte de vasos, de tecido, de outros órgãos, né? Então, isso é super benéfico. Então, abriu um leque de várias outras coisas que já foram publicadas, e inclusive a clínica da doutora Janaína hoje, ela é resultado disso, né? Desses estudos aí que ela acabou descobrindo que era bom mesmo para pacientes hipertensos. Que ótimo, professora. O pessoal que está participando, tem alguma dúvida para estar perguntando para a doutora Karina? Que dela já pode ir respondendo, que a gente vai começar a finalizar. Então, quem tiver a ler, já perguntou. Eu acho ótimo a gente estar conversando entre fonoaudiólogos, porque, assim, essa questão de aplicação, como eu disse, eu já trabalhei com o pessoal da psicologia, claro que trabalhei também com a parte de cardio, que é aquela mais evidente, né, que a gente tem ligação. Eu e a professora Tatiana temos vários projetos na área de estresse também, que a gente avalia os alunos da universidade, fazem intervenção de respiração nesses alunos para tentar controlar a ansiedade, estresse, e tem funcionado muito bem, temos resultados bem bonitos. Agora estou entrando na área também de educação com a neuropsicopedagoga Renata Casale, que é a nossa colaboradora, e agora também, vamos ver se está participando também. Eu não enxergo direito quem está participando, mas a gente está agora começando a trabalhar algumas coisas na área de educação também, e vamos ver se a gente começa a fazer alguma coisa também, né, Renata, na área de fono. Isso, com certeza. E é bem interessante porque na parte de fono a gente tem duas demandas com o incentivador respiratório, que é a parte de disfagia. Então, quando o paciente está com disfagia, geralmente é alguma lesão neurológica, algum derrame. Então, sempre tem comorbidades como hipertensão, diabetes, além da disfagia. Então, é muito interessante a gente saber que a gente está usando aquele incentivador respiratório não só para disfagia, para melhorar a musculatura intrínseca, mas também para melhorar, de certa forma, a pressão, a variabilidade daquele paciente hipertenso. Então, eu acho que a fono está usando, está trabalhando e está reconhecendo o tamanho do resultado. Exatamente. Não, e até aquilo que o professor Vitor falou ontem, que eu achei bem interessante também, que vocês estavam discutindo a respeito da aplicação, e a questão da atenção também, né, do paciente, de estar ligado a essa questão dos problemas ligados à fono, estarem ligados também à atenção do paciente, né, então eu acho que também são coisas que estão bem ligadas, né. Isso. E professora, a gente até pode tentar aí, tendo uma ideia, você falou para a educação, não só fazer com o pessoal da educação, mas também com os professores. Porque os professores estão estressados, existe um absenteísmo, um afastamento muito grande de professor da sala de aula, né, afastado. Então, e muito dessa perda de voz que os professores têm, ou desse estresse, é correlacionado a voz com o estresse, porque o professor precisa da voz para dar aula, e automaticamente ele tem esse desgaste desnecessário por estar usando a voz de modo inadequado. Às vezes por tensão, pelo próprio estresse. Então, acho interessante a gente estar fazendo também uma pesquisa futuramente, relacionando essa variabilidade do professor que tem queixa vocal. Com certeza. Nossa, isso é muito, muito interessante mesmo. Muitas ideias. Isabel, a gente vai colocar o link do artigo depois, embaixo da propaganda no Instagram, tá bom? Então tá. Professora, eu agradeço muito a sua disponibilidade em estar participando desse projeto. Eu tenho um carinho especial, porque você é minha supervisora, você ajuda da pesquisa, né? Acreditou em mim. Então, eu agradeço muito toda a atenção, a disponibilidade, o carinho de estar participando e de estar entrando nesse mundo da fonoaudiologia, ajudando a gente a ter esse embasamento para estar fortalecendo ainda mais nossa prática clínica. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço, peço desculpas pela confusão no início. Imagina. Me coloco à disposição também para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, pode falar com a Renata que a gente pode conversar também. Tá ok. Gente, muito obrigada por ter acompanhado a live e um bom fim de semana. Semana que vem a gente vai continuar o projeto com a parte de EEG quantitativo e neurofeedback. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, tchau, boa noite.